pessoal! Bem-vindos ao Developers, o seu programa da zoeira, do Remaster e todo mundo, o talk show da galera. Galera, antes de começar aqui, ó, se inscreva no canal aí, dá like na parada, dá joinha, compartilha pra galera, vamos que vamos. E hoje estamos aqui com quem? Charlotte. Charlotte é dev sensacional, ela é organize no Elug, ela agora tá nos deixando, infelizmente. A gente vai falar aqui um pouco sobre essa trajetória maravilhosa, Charlotte. E aí, como é que estamos, Charlotte? Ansiosa, bem ansiosa, porque, como eu já comentei contigo, agora a trajetória leva para outros lugares. E coisa agora, boa. Sendo internacional, então dá um frio na barriga isso. Isso aí, vamos sentar então, vamos falar aqui sobre um monte de coisa. Charlotte, começar com uma pergunta que eu sempre começo, a galera já tá até de saco cheio de ouvir essa pergunta. Mas como é que você começou? Como é que foi essa tua vida pra tu virar dev e tudo mais? Bem, é uma coisa bem difícil no começo. A princípio, era uma pessoa que basicamente sobrevivia à vida por meio dos jogos. Por quê? Eu me escondia lá por causa de muita dificuldade que eu tinha em toda a vida, tudo mais. E aí eu descobri como se fazia jogos, programando. Falei, eu quero fazer isso também. Mas fiquei enrolando um tempão. Eventualmente eu falei, ok, agora é hora de aprender PHP. Vamos lá no PHP. Jogo com PHP. Justamente com PHP. Recente tinha saído a versão 5, orientação a objetos e tal. Opa! Aí eu comecei a mexer. Eu ainda era menor de idade, então eu falei, ok. Fui tentar conseguir um trabalho, estágio, pensa. Você ainda está no ensino médio, você não está fazendo faculdade, não tem nada de vida, não tem experiência. Quem vai dar um trabalho para você programar? Ninguém. Falei, ok. Esperei um tempo. Aí eu passei dos 18 anos. Ainda assim, ninguém queria me contratar. Por quê? Quem vai querer contratar alguém sem experiência comprovada, que não faz faculdade nem nada? Aí eu desisti de computação. E eventualmente acabei voltando. E quando eu voltei, eu só por muita sorte, acabei conseguindo um trabalho assim, olha, por algum motivo. Porque eu tinha até desistido, tinha conseguido um trabalho muito bom de auxiliar administrativo, nenhum benefício, salário mínimo, mas fazer o quê? Dava para pagar, ajudar minha mãe e tudo mais. E aí acabou que eu consegui esse trabalho e com isso eu comecei a focar de verdade em programar e as coisas foram acontecendo. Então, o que eu posso dizer é que o começo é você querer aprender, você falar, legal, vamos tirar algo disso, e ninguém te dá a oportunidade. Mas aí quando vem a oportunidade, você vai pegando uma atrás da outra. E aí você cresce. Foi assim que aconteceu comigo, pelo menos. Que maneiro. E aí você começou com o PHP e... o teu trabalho foi com o PHP? Esse primeiro? Foi com PHP. Bom e velho PHPzito. Sim. O que você fazia lá de bom? Ou de ruim, sei lá? De ruim, principalmente. Bem, o de sempre. Basicamente, um sistema que era para ser como um ERP, mas que não era um ERP, nem um CRM, nem nada, nem sabia o que era direito, mas fazia alguma coisa. No fim não deu em nada. Sempre. Que bom. E aí hoje em dia você mexe muito com programação funcional. Tipo, da onde do nada tu foi lá dos bagulhos? Eu sei que você manja pra caramba de compilador, de um monte de coisa bem hardcore que quase ninguém manja. Acho que não é pra tanto, mas eu agradeço. Mas de onde surgiu isso? Você começou a ajudar mais a linguagem? Bem, em 2014, final de 2014, um pouquinho antes de eu conseguir meu primeiro trabalho com PHP, eu voltei a ler coisas assim, acabei parando num fórum, mais especificamente uma comunidade do Orkut. Que show, hein? E tinha bastante gente lá que entendia de verdade, estudava teoria de linguagem de programação e tudo mais. E aí conversava sobre isso. Por exemplo, o Marcelo Camargo, que todo mundo da comunidade PHP conhece. O guri que manja de tudo de compilação, do compilador do PHP, não sei o que, ele meio que praticamente era core, não sei se acabou sendo. E aí falava dessas coisas e falei, nossa, que bacana isso, programação funcional, que coisa bonita, não sei o que faz, mas dizem que é bom, então deve ser, porque esse pessoal manja. E aí começou basicamente nisso, eu falei, ok, parece muito legal, eu não entendo nada, como que eu vou entender? Vamos dar uma olhadinha em alguma coisa. Aí comecei, olhei um pouquinho de Scala, li uns dois capítulos de um livro e tal, não deu muita coisa. E aí, mas eu comecei a trabalho, não sei o quê. Quando eu saí desse trabalho e fui começar outro, era um projeto de um jogo, de um MMO, todo separado em microserviços, não sei o quê. E aí eu tive a possibilidade de fazer o meu microserviço, tinha a responsabilidade de um. E era com mapas, não sei o quê, eu falei,
posso usar a linguagem que quiser? Pode. Eu ouvi falar de uma coisa muito bacana chamada Erlang, é uma linguagem lá usada para controlar sistemas de telefonia, um monte de coisa ao mesmo tempo, não sei de nada, mas eu acho que essa coisa deve servir para alguma coisa. Falaram tão bem de programação funcional, deve ser bacana. E fui lá. Entendi. E basicamente foi assim que surgiu a Charlotte que entende alguma coisa de programação funcional. E nesse jogo vocês implementavam, implementava o que dentro do jogo? Então, na prática, o jogo não passava muito de aplicações separadas que recebiam eventos e davam mais informação para ele. Ponto. Basicamente, nada que faça sentido. Era só um monte de coisa que ficava mandando mensagem um para o outro. E no fim, o cliente final recebia isso e desenhava no mapa. Era para ser um jogo com GPS, como... Qual que é o nome daquele jogo da Google? Da Niantic, antes do Pokémon, antes do Pokémon Go. Era o... Putz, boa pergunta, não lembro. Não lembro, mas era a mesma ideia. Era um jogo que você tem a sua posição física, não sei o quê, e aí você hackeia os outros e tudo mais. E aí, o que acontece? Como queria fazer uma separação de responsabilidades para eventualmente jogar em servidores diferentes, pessoas diferentes trabalharem, até porque era open source. Falou, vamos isolar cada coisa, cada um manda uma mensagem um pro outro e eventualmente alguma coisa acontece. Era basicamente isso, era um programa que recebia uma mensagem e falava, beleza, deixa eu checar o banco de dados, fazer uma coisinha ou outra e mandar outra mensagem, só isso. E a ideia era ser open source esse jogo, né? Tecnicamente Ainda tá. Tá lançado como AGPL. Que da hora. E aí, como é que as pessoas conseguem criar as coisas lá dentro? Tipo, eles criam as expansões dele, eles criam servidores? Bem, é um MMO não completo, na verdade, mas a ideia era que, basicamente, cada jogador tem suas máquinas virtuais e afetam umas às outras. No caso, utilizando Elixir, que foi a linguagem que a gente acabou utilizando, que era uma linguagem funcional, que usa a máquina de Erlang, blá blá blá, por conta das peculiaridades de como se programa de forma funcional, o código foi muito mais fácil da gente desenvolver. Por quê? Porque programação funcional tem uma ideia de que você não fica tendo um objeto global, uma coisa ali, que todo mundo mexe nela. Não, cada coisa é só começa num lugar e acaba nesse mesmo lugar. Você vê direitinho onde começa e onde acaba. Você não fica fazendo coisas em paralelo que vão afetar o estado. Não, você separa o que é o trabalho, o que é o estado, e vai passando o estado pelo trabalho. E aí o que acontece? São pequenos blocos de código totalmente isolados, então qualquer pessoa pega ali, vê do começo ao fim e entende fácil. Então dá para você escrever código mais fácil, testar mais fácil, estender. Aí, muito bom. Por isso que no final, nesse projeto, todos os serviços acabaram indo para o Elixir. Que legal. E aí você, hoje em dia você organiza uma comunidade de Elixir. Como é que você começou na comunidade? E o que isso te deu bom ou deu ruim? Bem, quando eu comecei a programar Elixir mesmo, eu comecei a participar bastante do Slack oficial da linguagem, que também tinha um canal um canal Brasil, que a gente conversava em português, e as pessoas acabaram fazendo também um grupo de Telegram. E aí eu ficava bastante tempo lá, sempre que alguém surgia com alguma dúvida, se eu sabia como responder, eu tentava responder, tentava dar conteúdo que a pessoa pudesse seguir o mesmo caminho que eu fiz para conseguir entender o porquê de tudo isso acontecer. E aí várias pessoas gostaram disso, viram isso como uma atividade bacana na comunidade e tudo mais, e eventualmente essas pessoas que já estavam organizando o Elug começaram a criar o grupo de usuários de Elixir aqui de São Paulo e já tinham organizado alguns eventos, me chamaram para palestrar. Eu falei, legal, vamos palestrar, fazer minha primeira palestra. Pensa o frio que eu não senti na barriga. Falei, minha nossa, vou morrer hoje. Mas acabou dando tudo certo. E aí por conta disso, por conta de como eu participava da comunidade e como eu estava interessada nessas coisas, e considerando que eu estava voltando para São Paulo, eu conversei com o pessoal que no momento estava organizando o grupo de usuários, e eles totalmente aceitaram, gostaram da ideia de eu ajudar a organizar eventos. Basicamente, qualquer pessoa que se dispor a participar da comunidade, organizando eventos, participando dos eventos, palestrando, é extremamente bem aceito, que deu bastante espaço para eu poder participar da organização também. Organizei alguns eventos, só que, como eu comentei contigo, eu estou agora saindo do país, consegui um trabalho lá fora, e aí minha vida ficou toda perdida. Aí eu
parei um pouquinho de organizar os eventos faz uns 2 meses. Aham. E a proposta é eu voltar a organizar, ajudar a organizar remotamente. Tipo, lá de Suécia, falar, iMasters, dá pra gente fazer um evento aí? Dá, beleza. E aí conversa com o pessoal. No momento, o Milhouse, o Renan Ranelli, que tá segurando as pontas. Ah, da hora. E aí, nessa tua organização de eventos, qual a dificuldade que você teve? Eu lembro que você corria muito atrás de várias coisas que não era nem normal as pessoas que organizam o evento correrem atrás. E qual a dificuldade você teve durante essa galga... Como assim? Durante esse... Sei lá, o nome da palavra. Durante essa... Caralho. Bem, a resposta é sim. Tá, durante essa caminhada. Sim, eu tive muitas coisas para bater de frente. Foram muitos trabalhos. Vamos ver. Por exemplo, eu junto com a Flávia Fortes começamos a organizar no ELUG um branch de eventos separados só para minorias, em particular para mulheres cis e trans, e homens trans e pessoas não binárias. E aí o que acontece? Pessoas que se encontram nessa minoria por diversos motivos que se você for procurar alguém que fala sobre isso, vão especificar muito bem, mas basicamente exclusão da comunidade, porque as pessoas por diversos problemas de uma cultura excluem, mas que seja, já são poucas. E aí você entra na área de programação funcional, que é uma área menos popular ainda na programação, porque é algo que se restringia mais à academia. E é bem difícil encontrar gurias que curtem já a programação funcional e ainda mais as que se sentem confortáveis de falar sobre isso. Então, por exemplo, arrumar palestrante para essa parte é a parte mais difícil. E também encontrar gente para ir. Mas ainda assim, foi um negócio muito recompensador. Por exemplo, o primeiro que a gente fez lá na Thoughtworks teve umas 20 para 30 gurias presentes, e foi muito incrível legal. Isso. Em segundo lugar, às vezes a gente tem dificuldade para encontrar lugares. Por quê? Porque envolve o local, o horário, ter a garantia de ter um coffee break bacana, vai ter espaço para as pessoas, vai ter quem palestre, vai ser algo que dê para a gente participar, entende? Às vezes coisas simplesmente não encaixam. Teve uma vez que tinha começado a organizar um evento, um meetup do ELUG, e aí foi chegando perto do prazo, não tinha resposta, ou eu acabava não conseguindo responder, ou a empresa com quem a gente ia organizar não dava atualização, teve que cancelar, porque acabou não encaixando. Tem que muita coisa sincronizar para um evento acontecer. Por um lado, é relativamente fácil, é basicamente você garantir o lugar, garantir que alguém vai se candidatar a palestrar e garantir que as pessoas vão. Só que nada disso é fácil e depende de um monte de fatores, um monte de gente. Então, em suma, eu resumiria o problema de organizar eventos em pessoas. Pessoas são muito complicadas. Charlotte, agora você acabou de falar pra gente, né, que você tá nos deixando. Como é que foi isso aí? Foi fácil? Foi difícil? Como é que tá sendo a preparação para ir para terras suecas? Bem, eu acho que muita gente vai falar, nossa, a Charlotte, olha lá, ela tá conseguindo. Mas na real, eu acho que todo mundo conseguiria se identificar com a situação em que eu tava. Pensamento. Eu não consigo, é impossível, eu ainda sou nada, olha, eu mal tenho 2, 3 anos de experiência, nossa, como que eu tô conseguindo isso? Nunca vai dar certo. Eu sinceramente não pretendia nem tentar sair, não acreditava que eu ia conseguir sair do país até daqui uns 2, 3 anos. Então eu não tinha muita pretensão e tudo mais, falava, nossa, legal, vamos dar uma olhada, mas... Aí ocorreu que, por algum motivo, de repente, eu tinha proposto uma palestra num evento de Erlang Elixir lá na Suécia. E aí, talvez motivado por isso, 2 recrutadores vieram me caçar. E aí, acabei conhecendo uma empresa de lá, a Klarna Pagamentos, que basicamente eles estão inventando uma coisa muito incrível. Muito moderno, né? Sim, se chama pagamento parcelado.
Putz, isso é realmente inacreditável, acho que... E aí eles falaram, nossa, você entende de Erlang, que é o que a gente usa, e você tem experiência hands-on num mercado que ainda não existe, que é o mercado de dívidas, você deve muito. Corta essa parte. Mas então, é uma empresa de pagamento que por acaso eles gostaram bastante de mim, eu tentei e acabou dando muito certo, mesmo eu tendo tido muita dúvida, muito medo, eu nunca achei que ia dar, mas deu. Então, também serve como uma lição de vida. Síndrome do impostor é algo muito sério, muito real na nossa área, especialmente pra gente que é a minoria que acha, não, olha aquele maluco lá que fez faculdade, que ele era um gênio já na faculdade, conseguiu inventar um monte de coisas, eu nunca vou ser aquilo. Pode até ser que não, mas você ainda é você. Você ainda pode conseguir um trabalho muito bacana aqui, você pode inventar coisa nova, você pode acabar se tornando uma referência na sua área sem você nem ter esperado. E aí viajar para a Suécia. É sucesso. É tudo possível. Mas conta um pouco aí dessa tecnologia. Ficou meio confuso. A tecnologia que lá não tem. A tecnologia moderna de parcelamento. Então, eu vou contar uma coisa muito triste para quem nunca saiu do país. Eu era uma dessas pessoas até pouquíssimo tempo atrás. Eles me mandaram para lá para conhecer, mas pagamento parcelado é algo que existe basicamente só na América Latina, em particular no Brasil. A gente parcela tudo. Lá fora, tudo você tem que comprar à vista, menos casa e carro. Em geral, tudo é à vista, taca no cartão à vista, à vista, à vista. Eles não têm conceito de compra parcelada. Tanto que isso que me ferrou, que eu ia lá para a Suécia palestrar, querendo parcelar a viagem em 12 vezes sem juros, igual todo brasileiro com bom senso faz. E aí eu descobri que eles não davam para fazer isso, porque lá fora eles não têm conceito de parcelamento. Que doido. Mas então, e aí essa empresa está inventando isso lá, porque lá não existe. É muito bacana, é uma empresa de tipo, uma empresa de pagamentos que tem um sistema de checkout, que aí ajuda o vendedor a vender e o comprador a comprar. Não importa, não precisamos entrar em detalhes, mas em suma, é bem engraçada a história de eu ir lá inventar um negócio que aqui já é algo que a gente toma como sendo algo normal. Tipo, eu vou sentir muita saudade de comprar meus móveis parcelados, vou sentir saudade de tomar caldo de cana e ainda receber chorinho. Eu vou sentir saudade de todas essas coisas. Lá não tem motoboy, lá o conceito de motoboy é inexistente. Por quê? Porque você vai pedir a pizza e eles vão entregar para um motoboy, porque você não vai ali pegar a pizza. Putz, que coisa doida, então. É louco lá. É bem doido. E aí tu falou, tipo, então foi nessa parada. Então você mandou uma palestra, deu certo, deu bom. Só que eu não fui palestrar, porque eu não consegui parcelar a passagem. Putz. Mas tá bom, rendeu o emprego, tá ótimo. Palestrar de mesmo, que importa que agora você vai poder palestrar sem pagar 12 vezes. Sim. Que fogo, Xala. Inclusive, para quem tá começando a entrar nessa história de programação funcional, lá na Europa tá ficando algo bem popular. Tipo, tem bastantes vantagens na forma em que você trabalha com programação funcional para lidar com certos problemas. Por exemplo, no meio de pagamento eles estão amando isso. Praticamente toda a Europa está brincando com Scala. Ali na Suécia, que é onde inventaram o Erlang, todo mundo está usando Erlang. Eu estou indo lá trabalhar com Erlang, com pagamentos. Então, embora o mercado ainda seja um pouco pequeno aqui, e comparado com o mercado de programação imperativa, o mais clássico, mais normal, mais corporativo, ele é menor, ele ainda existe. E é interessante, porque tem pouca gente também participando. Conforme você vai participando, você tem bastante espaço. Mas no Brasil também está crescendo, né? Sim, está crescendo bastante. Eu fiquei bem feliz recentemente quando no grupo do Telegram de Elixir, a gente começou a listar as empresas que a gente sabia este ano que estavam trabalhando com Elixir. Tipo, comparado com 2 anos atrás, que eram meia dúzia, agora já está para quase 30. Que ainda é um número pequeno, mas é um número que está crescendo muito e que a tendência é continuar crescendo cada vez mais. Por quê? Porque a gente tem cases bacanas de programação funcional. Por exemplo, a Nubank, eu acho que é o case mais popular aqui do Brasil de programação funcional. Eles usam Clojure, é uma empresa ridiculamente grande já, um unicórnio. E isso abre muito espaço para outras adotarem, outras que têm um pouco mais de receio. Em particular, startups adoram isso. Por quê? Porque tem ali um espaço para você crescer, um espaço para você ser nicho, um espaço para você chamar a atenção que você tem isso e de você aproveitar o máximo. Corporações, por outro lado, elas são mais receosas porque as coisas já estão feitas, já existe um jeito certo de ir, não sei o que, é melhor ir pelo mais garantido, mesmo que seja menos eficiente.
Mas, Charlotte, uma coisa interessante, tipo, o pessoal acha que programação funcional é uma coisa nova, e não é. Então, tipo, é meio que tá voltando a hype da programação funcional. E o que garante que vai continuar essa hype? Então, o grande problema é que umas 3, 4 décadas atrás, quando a gente estava começando a falar da possibilidade de microcomputadores, isto é, computadores que não ocupam uma sala inteira, a gente tinha a teoria de linguagem de programação era um campo totalmente novo, a gente não tinha muita coisa sobre isso e tudo mais. E a gente não tinha hardware, tipo, o meu primeiro computador foi lá no final dos anos 90, começo dos 2000. Era um Pentium 3 com 32 megabytes. Hoje, com 32 megabytes, eu não consigo abrir o Slack. Pera, acho que com 1 giga também não. Mas então, e aí o que acontecia? Como a teoria não tinha avançado o suficiente para ter técnicas adequadas, e você tinha pouco espaço, era interessante você começar com uma coisa que pegava a informação e tornava o mais eficiente possível a forma de você armazenar ela e trabalhar em cima dela. Na época, 30, 40 anos atrás, é verdade, programação imperativa era muito melhor, era muito mais adequada. Só que a programação, e por isso, a programação funcional era uma coisa que se restringia à academia. Por quê? Porque era mais baseado nos modelos matemáticos, era algo mais claro nisso, melhor para se trabalhar nisso, só que era ineficiente comparativamente falando. E aí o que acontecia? Empresas como, por exemplo, a Sun e recentemente a Oracle, também a IBM e outras, elas, como sempre, como até hoje, faziam um baita de um lobby. Falava, não, faculdade, vamos usar aqui o nosso IBM, vamos aqui programar em Java, vamos aqui adotar a arquitetura von Neumann, vamos hoje fazer os compiladores em C, tanto que tem um artigo sobre isso, se você pesquisar você vai ver. Os compiladores em C trabalharem para compilar código que seja mais eficiente na arquitetura da Intel mais recente, não o mais eficiente possível, mas sim o mais eficiente para Intel, porque todo mundo usa Intel. Então, tipo, a computação também é puxada pelo mercado. O mercado diz o caminho que ela vai. E de qualquer forma, nesses últimos 30 anos, a teoria de linguagem de programação avançou tanto que agora não tem mais aquele problema de eficiência que tinha antes. Por exemplo, a primeira coisa que alguém ouve falar em programação funcional é imutabilidade. Você fala, beleza, eu não edito um valor, então cada vez que eu faço uma edição quer dizer que eu copio o valor e vai ocupar a memória toda? Isso não é mais verdade, isso pode já ter sido, mas não é. Hoje a gente tem algoritmos de eficiência que você tem um dado original, ele só faz uma pequena diferença em cima disso. E aí você consegue dar muita eficiência na modificação, no acesso e tudo mais. E por fim, o que diz que agora a tendência é a programação funcional se tornar mais forte. É que, você já ouviu falar na lei de Moore, é a lei de como a quantidade de transistores num processador vai aumentando. E agora a gente está praticamente no limite físico da gente conseguir colocar transistores num processador. Isto é, cada vez está mais difícil aumentar o clock do processador. O clock é quantas operações uma única unidade de processamento faz, certo? Então, em paralelo, a gente está conseguindo colocar mais cores no processador. Isto é, antes a gente tinha os processadores, os Celerons da vida, que era o único processador que batia. Hoje a gente tem os i5, que são 4 unidades de processamento num único processador. E o que acontece? Quando você tem mais de uma unidade de processamento rodando ao mesmo tempo, e você tem um dado que ele pode mudar, o que a gente fala? Quem que vai acessar o primeiro dado? Ah, eu. Mas isso quer dizer que o dado vai mudar antes de eu acessar, então vai cagar tudo. Isso é um problema de concorrência. Se para concorrência funcionar, e se você precisar de ordem, ela é ruim. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dizer, o processo A precisa acessar o dado antes que o processo B modifique, mas o processo B precisa modificar antes que o C use, entendeu? A gente precisa de ordenação. Em programação funcional, só pela parte de mutabilidade, isto é, eu tenho um dado num certo momento. Eu acessei ele, eu quero mudar, eu gero outro dado. Sim. Então o que acontece? Um processador pode estar lendo enquanto o outro faz a mudança, enquanto o terceiro pega esse mudado, entendeu? Tudo ocorre ao mesmo tempo. Então a tendência é, conforme a gente for tendo mais processadores com mais cores, programação funcional fica se tornando mais interessante. Por quê? Porque ela já é feita de uma forma que lida bem com isso. Enquanto em programação imperativa a gente está trabalhando em cima do que já tinha para fazer funcionar com isso, só que é imperfeito. É o paralelismo verdadeiro, não é Exato. O fake que a gente fala que tem nas linguagens imperativas, né? É foda. Então, basicamente,
Linguagens funcionais têm uma tendência melhor a trabalhar com concorrência, trabalhar com vários processadores, enquanto linguagens imperativas, que são as linguagens orientadas a objetos ou as linguagens estruturadas, elas não tanto, porque elas ficam mudando as coisas. E você acha que teria algum jeito das linguagens imperativas e, tipo, as imperativas no geral, tipo, trabalharem melhor com concorrência e paralelismo? Sim, ou não? eles já estão trabalhando nisso. Por exemplo, o próprio Java, JVM, tem feito trabalho em como lidar com threads, como lidar com a ordenação das threads e tudo mais. Eles já estão começando a tocar nisso. O problema é que eles nunca serão tão eficientes quanto linguagens funcionais, até onde a gente consegue imaginar, pelo seguinte, porque eles têm que ainda ser compatível com o que era antes. Por quê? Porque a potencialmente única forma de você conseguir resolver esse problema da linguagem imperativa, que é você mudar os dados, é transformando ela numa linguagem funcional, uma linguagem imutável. Porque o ponto de imperativo é, eu vou mudar a coisa. Sim. E por eu mudar a coisa, eu preciso de ordem. Então, nesse aspecto, elas podem melhorar, mas nunca vão ser tão boas num futuro próximo, nesse aspecto, teoricamente. Muito foda, muito foda, muito foda. Então agora vamos no bate-bola rápido aqui. Windows ou Linux? Sim. Então, depende do para que você quer. Se você quer não ter estresse no uso comum, com muitas aspas, Windows, por quê? Porque tudo é feito para Windows, os drivers vão funcionar melhor com Windows, os jogos funcionam no Windows e agora o Linux funciona no Windows. Então, hoje em dia, eu acho que pode até ser mais interessante você rodar o Linux dentro do Windows. Por quê? Porque agora a gente já tem processadores bem bacanas, computadores com muita memória, então não tem tanto custo. Além do mais, não é mais necessariamente uma VM. Tem coisa que roda nativamente no próprio Windows, até onde eu saiba, com subsistências do Windows. Então, eu acredito que é uma ótima ideia você usar os dois. Agora, para programar, estritamente programar, eu prefiro muito mais o Linux. Por quê? As ferramentas de programação são feitas mais para o Linux, porque o pessoal sempre usou Linux e tudo mais. É mais fácil você lidar com o terminal no Linux e tudo mais. Programar Linux, jogar Windows. Embora eu vou agradecer o pessoal que está fazendo o movimento de jogos irem para o Linux. Nossa, tá é um show, amor. né? E DRM é um engano. Pode matar o Steam, vamos de GOG. Ah, é show. Aí outra pergunta agora, essa aqui é boa, PHP ou Ruby? Então, eu não programo mais PHP, eu nunca programei Ruby. Depende, em qual sentido? Vamos dizer em qual sentido. PHP é algo perfeito se você quer fazer um sitezinho rápido, não se preocupa com segurança e tudo mais. Você quer fazer algo que vai crescer, provavelmente Ruby seria uma escolha melhor no momento, em comparação com PHP. O que não quer dizer que PHP seja incapaz disso. Hoje em dia, a comunidade de PHP trabalhou tanto em tornar ele eficiente que agora ele até pode servir. Tipo, tem muita ferramenta para você fazer ele funcionar. Mas, em geral, eu recomendaria Ruby. Java ou C Sharp? Então, Java, a linguagem, eu detesto. Mas a máquina virtual, a JVM, é amorzinho. Eu inclusive usaria se Erlang usasse a JVM para rodar aquilo de alguma forma, falava, beleza, vamos programar Erlang ou Java. Mas eu gosto muito do C Sharp. C Sharp tem uma baita influência funcional, o Mono é muito bacana e tudo mais. Eu prefiro particularmente a linguagem C Sharp. Back-end ou front-end? Back-end. Sem dúvida, né? Precisa nem pensar muito. Então, a minha diferença da maior parte das pessoas que programam com back-end é que eu ainda tento entender o que o front-end faz. Por exemplo, eu tenho uma noção de HTML semântico. Se você me dá um negócio desenhado, eu até consigo fazer ele com CSS e HTML. Embora não me peça JavaScript, porque eu não consigo lidar com JavaScript. Mas eu não gosto. Eu não gosto da parte de ter que desenhar as coisas. Eu não tenho a percepção de como isso funciona, uma interface para o usuário e tudo mais. Agora, back-end é fácil. Back-end ninguém vê as cagadas que você faz. Por outro lado, ninguém também vê a parte boa. Ninguém pode falar, nossa, esse back-end que a Charlotte fez é incrível. É muito difícil. Exceto quando cai. Quando cai, aí consegue falar, ó, a Charlotte fez cagada. Google ou Facebook? Os dois mortos. Justo. Muito... muito bom, muito bom, muito bom.
Cara, eu gosto de eu perder a outra, cacete. Não, beleza. Sério, acabem com o Google e com o Facebook. Ó, você quer uma recomendação de rede de busca? DuckDuckGo. É amorzinho. Show. E não te rastreia. Exceto se a NSA pedir ajuda pra Vivo pra passar ali pelo meio. Mas tirando isso, não. DuckDuckGo é a dica da Charlotte. Charlotte, aí pra terminar, o que você pensa que é o futuro da programação funcional? Você acha que os caminhos que as linguagens estão seguindo é o adequado? E como é que você acha que a web vai se comportar daqui para frente em relação a isso? Computação é um terrível engano. A gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo e a gente não sabe para onde está indo. O caos é inevitável. A gente tem que abraçar ele, porque as coisas só vão piorar. Por outro lado, programação funcional parece que está indo num lugar bacana pro mercado. Está sendo bem aceito, está ficando bacana e tudo mais. Então acho que vai tomar uma margem maior de mercado, mas nunca vai ser realmente grande. Digo, não nos próximos, 20 anos. Por quê? Porque as corporações, ninguém vai matar o código COBOL que tem de 40 anos atrás ali nos bancos. Por quê? Porque não vale a pena. Então a gente só vê o que vai ser construído a partir de agora. E a tendência é o que vai ser construído a partir de agora ir para funcional por causa dos motivos, das vantagens de programação funcional. A web, ela tem enormes problemas, ela sempre vai ter enormes problemas e a gente precisa lidar como balancear isso. Como que a gente tem a garantia da nossa privacidade, dos nossos direitos individuais, ao mesmo tempo não deixar os nazis chegar ali. Entende? Nazi não é para estar na internet, nazi não era nem para estar vivo. Não era para existir nazi. De qualquer forma, e falando pragmaticamente, a computação é engraçada. Ela tecnicamente pode ser categorizada até como uma ciência exata, mas a gente está só quebrando coisas em cima de outras coisas e falando, ok, vamos colocar um pouco mais de silver tape. Opa, mais silver tape. Ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, mas as coisas vão acontecendo. Beleza. E para quem está começando agora, o que você... A minha recomendação sempre é, para quem está começando a computação, ou quem está nos primeiros empregos, ou mesmo quem ainda tem alguma dúvida do que deve fazer em qualquer momento, participa da comunidade. Sério, tem gente lá que vai te ajudar, vai te dar as dicas, vai te mentorar, você vai aprender com as talks, você vai fazer um network, você vai ganhar as dicas de quem é bacana, de quem não é bacana, de o que é furado, o que não é furado, de qual empresa é legal, qual empresa só dá mal, etc. Então, na moral, encontre a sua comunidade, participe dela e torne ela mais forte. Essa é a minha dica para todo mundo de programação, especialmente você que é novo. Então estamos aqui. Gente, salva de palmas de novo para a Charlotte. Obrigadão, Charlotte, pela presença. Valeu. E vamos que vamos. Até a próxima, galera. Se inscreve aí, compartilha e segue a Charlotte nas redes sociais. Falou!